Prazer. Que bom poder estar aqui com você hoje. Meu nome é Ângela Sena, sou doutora em educação, educadora prisional e psicanalista e te convido a vir comigo para uma breve reflexão sobre várias coisas que você pode, mesmo diante de muitas pressões externas, mas que às vezes não se deu conta disso. Para o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre uma polêmica que envolve um profissional de muita importância para a preparação de gente, preparação de pessoas, e que é muito valioso na estrutura da nossa sociedade, que são os professores. Vamos refletir um pouco sobre a pressão que os professores vêm sofrendo para retornarem às salas de aula em plena pandemia. Sem falar ainda do desgaste físico e emocional para o preparo de diversos planejamentos e exaustivas aulas online. E ainda serem taxados de profissionais que não querem retornar às suas atividades. E como provocação para esse momento de reflexão, eu penso com vocês da seguinte forma: são vários especialistas, algumas famílias, opiniões públicas, todos falando sobre se o professor deve ou não retornar para as salas de aula. E qual a fala do professor? Qual o lugar de fala do professor numa situação dessa? Ou melhor, o que o professor tem a dizer sobre isso? Porque muitos se acham no direito de dizer o que o professor deve ou não fazer. E não pergunta de fato ao professor, que é a pessoa que vivencia e conhece o assunto. Mas todos têm uma opinião a dizer e não procuram ouvir qual a opinião de quem de fato vivencia e entende do assunto. Vamos falando então um pouco sobre isso. E eu trago para esse momento Freud, onde ele nos fala sobre dois tipos de pulsões, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte. Na pulsão de vida, Freud nos fala que é a pulsão onde se cria movimentos e mecanismos que ajudam a mover alguém em escolhas que priorizem a sua segurança e que preserve a sua vida. Já na pulsão de morte, ele nos coloca que a ideia é sempre procurar meios e mecanismos onde o indivíduo é levado ao seu fim. Então, quando a gente vê as escolhas que cada um vem fazendo, essas duas pulsões ficam claras. Quando você vê alguém indo para a festa, balada, contaminando o pai, contaminando família, superlotando hospitais, contrariando as regras e normas estabelecidas dos protocolos de segurança em relação à pandemia, você já sabe qual foi a pulsão escolhida. E quando você vê pessoas priorizando o afastamento, o isolamento social, realmente seguindo o que a ciência orienta, você já vê claramente a escolha da pulsão que essa pessoa fez. Que o professor não quer voltar para trabalhar simplesmente porque decidiram não voltar? Ou será que por ter estudado e terem o conhecimento mais profundo sobre a ciência que muitos vêm negando, que inclusive essa ciência é a ciência que eles ensinam na escola para os alunos. Então ele vai ensinar o que a ciência diz e na hora de colocar em prática, ele vai contra o discurso que ele construiu na escola.
um ponto a se pensar. E o outro, por conhecer o que a ciência diz, acreditar e ensinar baseado na ciência, eles não vão se negar e não estão se negando a irem conforme o que a ciência orienta. Colocando a questões das aulas, esse retorno às aulas, o que a gente vê são muitas comparações equivocadas. As pessoas falando que academias abriram, shopping abriram e por que não as escolas? Não conseguem parar para comparar a quantidade de tempo que uma pessoa leva na academia, em um shopping, né? O rodízio que é feito de pessoas naquele espaço em relação à quantidade de pessoas e tempo de permanência de aluno e professores confinados em uma sala de aula. E uma sala de aula, se for uma escola pública, que ainda a gente sabe que não está totalmente adequada para um momento de enfrentamento para um vírus tão perverso como esse. Então a gente precisa refletir, o professor precisa ser ouvido em relação a esse contexto. Porque o que se pensa que o professor não quer voltar, ele não quer voltar dessa forma simplesmente porque não quer? Ou porque existem outros fatores muito mais importantes para ser pensado? Não ir dar aula e acreditar no que o professor ensina em sala, que é a ciência, é optar pela pulsão de vida. Por quê? Porque o professor acredita que ele e os seus alunos precisam permanecer vivos e não fazerem parte da estatística do número de mortes, como a gente está vendo aí que o Brasil já ultrapassou aos 400 mil mortos. E se as escolas retornarem, esse número pode ser, provavelmente serão muito maiores. Então a gente não pode fazer das escolas um verdadeiro corredor da morte. O professor também não quer trabalhar. Infelizmente, não estão ouvindo de fato os professores. Não estão olhando de perto o trabalho exaustivo com as aulas online. Alguns pais vêm acompanhando e sabem de perto o que é isso. Muitos pais também estão conscientes de que eles precisam preservar o seu bem maior e não vão querer colocar os seus filhos em um corredor, né? Em uma situação de morte. Porque eles também, como nós professores, queremos sempre caminhar pela ciência e pela pulsão de vida. A maioria dos professores, e eu me incluo porque sou professora também, querem sim retornar às aulas. Sente saudade da escola, sente saudade do seu fazer pedagógico, saudade dos alunos, de toda a dinâmica de uma escola. E diga-se de passagem que o professor, muito antes da pandemia, ele vem enfrentando vários desafios, como instalações inadequadas, mas mesmo assim vai lá e dá aula, falta de material, mas ele faz, vai e acontece, não desiste. Encara de peito aberto diversos desafios, principalmente a falta de segurança e violência nas escolas. Mas enfrentar um vírus como esse, nem o professor, nem nenhum profissional do mundo tem condições para isso. E a condição para enfrentar e para voltar é a vacinação de todos. Se quem querem acha que tem que abrir a escola e o professor tem que voltar, também levantem a bandeira, vacina todo mundo já, para tudo voltar. Vamos pensar o que é necessário e solicitar o necessário para que as aulas de fato possam retornar. Deixar na mão do professor uma decisão de que não é dele, não é algo justo. Não é coerente o professor falar da ciência e ser contra a ciência na sua prática. Que tipo de professor vai ser esse? Que tipo de professor o aluno vai se questionar? Dá um discurso, mas com outra prática. Então, é necessária a vacina, ter uma estrutura
que garanta o distanciamento físico e a higienização nas escolas, para evitar, assim, o crescimento dessa matemática da morte. Para o que escolheram a pulsão de morte, que são os negativistas, os extremistas materialistas, estes sim querem que o professor retorne a qualquer custo e passe a fazer simplesmente representar mais números, né? Porque o sacrifício desmedido é a regra. Vale, mesmo que isso lhe custe a sua vida. Já para o que escolheram a pulsão de vida, valorizam e colocam a vida acima de qualquer coisa. Aproveito esse momento e esse canal aqui agora para expressar a minha solidariedade com todos os professores e professoras que se foram com a Covid, principalmente por terem retornado à sala de aula ou de estar desenvolvendo alguma atividade junto com a família nas escolas. Em especial, a uma professora, a professora Cidinha, de Sergipe, que também é uma colega de caminhada e muita luta, estava fazendo doutorado e já para a defesa, mas que a Covid veio e interrompeu esse sonho. Mas que nós, Cidinha, e todos os professores que partiram, em especial você, vamos continuar um pouco aqui com a sua história. Nós vamos dar, sim, continuidade à sua ideia do doutorado em memória a você. Não só a você, Cidinha, que é com muita emoção que eu faço e falo aqui agora, mas a todos os professores. Recentemente em Salvador perdemos também uma vice-diretora do Colégio Municipal Maria Felipa, que é a professora Ellen, que deixou inclusive uma filhinha pequena. É a você, é a uma que faleceu semana passada, Ângela, minha xará, e as demais que partiram. E me dirijo também aqui agora à minha categoria, onde eu espero que vocês continuem fazendo a escolha pela pulsão de vida, continuando acreditando na ciência. Precisamos mostrar que nós não somos simplesmente um número de CPF ou matrícula, e sim pessoas. Não somos números para qualquer momento sermos cancelados. Vamos continuar acreditando no discurso que nós pregamos todos os dias para os nossos alunos em sala de aula. Faça o melhor que cada um de vocês podem e sabem como podem.